Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel e neste vídeo aqui a gente vai resolver a questão 26 do EQT Perito 2023.1, questão dissertativa, a primeira das duas, né, dessa prova, tá? Antes da gente ir para a leitura e resolução, pessoal, deixa eu pedir duas coisas para você. Primeiro, se você gostar aqui do vídeo, deixa uma curtida, dá um joinha, dá um like nele, tá bom? Segundo, se você não tiver inscrito ainda aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho da notificação para ser sempre avisado quando sair conteúdo novo. Valeu? Então é isso, pessoal. Vamos lá ler a questão, que trata de setor público, né? Apesar de ser uma norma de uma prova para perito, abordou aqui o conhecimento do setor público. No contexto da convergência às normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público, uma série de procedimentos tem desafiado os profissionais contábeis desse setor. Tais profissionais são requeridos a ir além da conformidade legal e enveredar esforços para gerar informações alinhadas àquelas produzidas pelas empresas privadas. Um dos pilares mais desafiadores no processo de reconhecimento contábil de elementos patrimoniais é a sua mensuração, que precisa ser apropriada e gerar informação útil para os diversos usuários. No setor público, esse pilar se torna ainda mais desafiador, em decorrência do pouco enfoque historicamente atribuído ao controle patrimonial. A partir do contexto apresentado e à luz da estrutura conceitual para elaboração e divulgação de informação contábil de propósito geral, a estrutura conceitual do setor público, né? É o equivalente ao CPC 00 do setor público. Elabora um texto de 15 a 30 linhas abordando. Então, vamos lá. O que é que precisa ser abordado aqui? Vamos lá, verificar. Temos 4 pontos. Tá? Primeiro, quer que você fale qual o objetivo da mensuração no âmbito do setor público, as bases de mensuração para ativos, e aí explicando quais são os valores de entrada e saída, e dando exemplo também. As bases de mensuração para os passivos, novamente, que diga quais são os valores de entrada e saída e exemplifique. E duas das características qualitativas da informação contábil, duas, que são diretamente afetadas pelas escolhas dos elementos de mensuração. Tá? Então, são 4 grandes pontos aqui. Qual é o lado bom? Dificilmente você zera, né? Porque alguns desses pontos são mais gerais, tem vários pontos aí para abordar, você consegue escrever alguma coisa. Qual é o lado difícil? É colocar tanta informação assim, são esses 4 pontos, em apenas, no máximo, 30 linhas, que é muita coisa, ainda mais ele pede exemplos, né? Mas vamos lá. Antes da gente ir para o modelo de resposta que eu de você aqui, pessoal, primeiro vamos saber como é que a Consulplan, que é a que vai administrar a partir de 2023.2, como é que ela te avalia. Praticamente da mesma forma que a SES Gran Rio, tá? Quase copiou o volume. 80% da sua nota, ou seja, 20 pontos, ah, vai ser pela capacidade técnica, né, de lidar com conceitos e falar com propriedade do conhecimento e tudo mais, tá? Aderência ao conhecimento específico. E 20% da sua nota, ou seja, 5 pontos, vai ser em relação à estrutura, né? Se ela está gramaticalmente correta, e tudo mais, e se respeita à questão de introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? E aí, se você tirar zero no conhecimento específico, não adianta aqui tirar pontos, tá? Você tem que tirar mais do que zero no item A. Mas vamos lá. Então, temos 4 pontos, tá? Para a gente abranger aqui nessa questão. Então, primeiro eu coloquei na introdução. Ah, Os últimos eu coloquei aqui como se fosse conclusão, e aí os 2 pontos do meio eu coloquei como um desenvolvimento. A ideia não é que você faça igual o que eu fiz, é ter uma noção, uma boa noção do que precisa estar escrito, tá? E aí o desafio é isso, é colocar em no máximo 30 linhas, né? Então, ó, primeiro, qual é o objetivo da mensuração no setor público? O que está aqui, eu botei, copiou, colou da norma, tá, pessoal? Mas aí você pode colocar com suas palavras, você não precisa decorar tudo como está lá na norma. Você precisa explicar bem, ainda que com suas palavras. Então, primeiro ponto a ser atendido, o objetivo. Qual é? O objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado custos de serviços, capacidade operacional
e capacidade financeira da entidade, de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização. Está falando aqui de accountability, né? E tomada de decisão. Então, tomada de decisão, responsabilização, accountability, né? Mostrar bem o resultado financeiro, operacional, são meio que palavras-chave aí para você explicar o objetivo da mensuração, tá? Segunda coisa que ele pede, quais as bases de mensuração para ativos? Então, a bases de mensuração para ativos. Ah, então, elas, novamente, têm que refletir bem, né, a informação, os custos de serviços prestados, capacidade operacional e financeira, ela meio que repete isso. Mas quais são em si? Nós temos cinco. Primeira, custo histórico, que é um valor de entrada, ele pede para a gente dizer, né? B, segunda, valor de mercado. O valor de mercado é o que seria equivalente, pessoal, no setor privado ao valor justo. Aqui não é chamado valor justo no setor público, é valor de mercado. E ele pode ser tanto um valor de entrada quanto um valor de saída. Tá? Temos o terceiro, que é o custo de reposição ou substituição. Novamente, é um valor de entrada. E o preço líquido de venda, valor de saída. Tá? E, por fim, valor em uso, que também é um valor de saída. Então, você tem que explicar que são esses cinco, quais são os valores de entrada e de saída, tá bom? E ainda acrescentar exemplos. Aqui eu não coloquei tanto, por uma questão de não ficar muito grande e ruim de a gente acompanhar o raciocínio, mas aí você ainda podia colocar alguns exemplos que você lembra de ativos que são avaliados. A custo histórico, basicamente, todos inicialmente são. Não é valor de mercado, pode ser algumas participações em outras entidades, custo de reposição, talvez um estoque, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas você poderia exemplificar também cada um. Então, ó, primeiro tópico atendido, segundo tópico atendido, agora quais são as bases de mensuração de passivos? Temos cinco também, tá? Então, vamos lá. Repete custo histórico. Custo histórico serve para tudo em ativo e passivo, né? É a primeira que a gente utiliza. É um valor de entrada, como a gente já disse. A segunda dos passivos, custo de cumprimento de obrigação, aí é um valor de saída. A terceira, valor de mercado, que a gente já tratou disso aqui, né? Pode ser valor de entrada e de saída também. E é o equivalente ao que a gente chama de valor justo no setor privado. Quarta, custo de liberação, e aqui seria um valor de saída também, tá? E última, preço presumido. Preço presumido, valor de entrada. Então, são essas cinco, tá? Então, explicar que são cinco, quais são entrada e saída, e dar exemplos também, né? E aí, como eu disse, para não estender tanto, e também, sendo bastante sincero, não é muito meu forte contabilidade pública, então, para eu não dar um exemplo aqui também que mais atrapalhe do que ajude, né? Mas nós temos essas cinco aí, e aí você deveria listá-las, dizer quais são os valores de entrada e saída e exemplificar cada um, tá? Então, ó, terceiro ponto que foi pedido, ok, atendido. Agora vamos para o quarto, né? Que são as implicações nas características qualitativas da informação. Eu peguei duas de vários exemplos que essa norma traz, essa estrutura traz. Para cada base ela comenta um pouco sua relação com a característica qualitativa, tá? Peguei duas, copiou, colou, para a gente ter uma ideia, mas você pode até, assim, se você conhece as características qualitativas, você consegue desenrolar bem essa questão, né, de relacionar as bases com as características, tá? Então, eu escolhi duas aqui, ó. Primeiro, falar de uma valor de mercado, foi uma que eu escolhi, tá? Então, nesse caso, a informação irá satisfazer características qualitativas, ou seja, relevância, né? Ela é relevante se você avalia valor de mercado, e também é fidedignamente representada, porque você tem um valor de mercado, é fácil, né, de ter uma representação fidedigna, ela é compreensível,
pelo fato de ser uma informação no mercado aberto, comparável também, verificável também, né? Então, quando eu pego uma informação de mercado aberto, isso impacta positivamente várias, diversas características qualitativas, tá? E a segunda base que eu escolhi aqui, preço líquido de venda, então se comenta na própria norma que ela torna a informação mais compreensível, tá? E também ó, ganha em relevância, também cumprindo as características de fidedignidade, verificabilidade e tempestividade, tá? E a norma disserta, como eu disse, sobre cada base de mensuração, ela vai comentar e fazer um paralelo com as características qualitativas. Essa aqui foi meramente duas que eu escolhi, tá? Mas a gente tem várias características qualitativas e várias bases, bastava você elencar uma com a outra, fazer a relação de uma com a outra, você matava essa última parte, tá certo? Então é isso, pessoal, essa foi a questão. E aí, só repetir aqueles dois pedidos, ó. Deixa uma curtida aqui se você gostou desse vídeo, tá? Se inscreve no canal se não tiver feito isso ainda. E qualquer dúvida, qualquer comentário que você tiver, escreve aqui embaixo que a gente troca uma ideia, valeu? Forte abraço e até o próximo vídeo.